Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8. 9. 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29. 31. 8. Qual o benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7. 8. 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento?
Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16. 32. 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16. 9. 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6. 10. 11. 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10. 19. 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24. 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1. 8. 9. 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1. 29. 31. 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7. 8. 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4. 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4. 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4. 14. 15. 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade. Fartura. Provérbios 3. 9. 10. 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4. 18. 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3. 11. 12. 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8. 10. 11. 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16. 18. 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15. 1. 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16. 24. 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17. 17. 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17. 22. 21.
O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22. 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual o benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19,
Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual o benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16,
18. 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15. 1. 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16. 24. 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17. 17. 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17. 22. 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18. 22. 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10. 11. 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16. 32. 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16. 9. 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6. 10. 11. 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10. 19. 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24. 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1. 8. 9. 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1. 29. 31. 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7. 8. 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4. 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4. 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4. 14. 15. 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade. Fartura. Provérbios 3. 9. 10. 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4. 18. 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor?
Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3. 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12,
Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10.
Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29,
31. 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7. 8. 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4. 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4. 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4. 14. 15. 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade. Fartura. Provérbios 3. 9. 10. 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4. 18. 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3. 11. 12. 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8. 10. 11. 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16. 18. 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15. 1. 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16. 24. 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17. 17. 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17. 22. 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18. 22. 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10. 11. 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16. 32. 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16. 9. 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6. 10. 11. 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10. 19. 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24. 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1. 8. 9. 5.
Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento.
Provérbios 1, 2, 4, 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará.
Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento? Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16, 9, 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios?
Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6, 10, 11, 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10, 19, 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24, 16. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios, está certo? 1. Quem é o principal autor do livro de Provérbios? Resposta: Salomão. 2. Qual é o propósito principal do livro de Provérbios? Resposta: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 1, 2, 4. 3. Segundo Provérbios, o que é o princípio da sabedoria? Resposta: o temor do Senhor. Provérbios 1, 7. 4. O que os provérbios dizem sobre escutar o conselho dos pais? Resposta: ouvir os pais traz sabedoria e proteção. Provérbios 1, 8, 9, 5. Qual é a advertência de Provérbios sobre seguir os pecadores? Resposta: para não se deixar seduzir pelos pecadores. 6. Quem clama nas ruas por atenção e ouvidos? Resposta: a sabedoria. 7. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Resposta: sofrerão as consequências de suas escolhas. Provérbios 1, 29, 31, 8. Qual benefício a sabedoria traz para quem a busca? Resposta: proteção e segurança. Provérbios 2, 7, 8, 9. O que os provérbios dizem sobre guardar as palavras no coração? Resposta: que trará vida e saúde. Provérbios 4, 20 e 22. 10. Como devemos proteger nossos corações, segundo Provérbios? Resposta: com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. 11. O que Provérbios ensina sobre a companhia de pessoas violentas? Resposta: para evitar suas veredas. Provérbios 4, 14, 15, 12. Qual é a recompensa de honrar o Senhor com os bens? Resposta: prosperidade, fartura. Provérbios 3, 9, 10, 13. Como é descrito o caminho do justo? Resposta: como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Provérbios 4, 18, 14. O que os provérbios dizem sobre a disciplina do Senhor? Resposta: que devemos aceitá-la, pois ele corrige a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, 15. O que é melhor do que riqueza e ouro, segundo Provérbios? Resposta: a sabedoria. Provérbios 8, 10, 11, 16. Qual é o destino dos orgulhosos, segundo Provérbios? Resposta: a destruição. Provérbios 16, 18, 17. O que diz Provérbios sobre responder com brandura? Resposta: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1, 18. Qual é o efeito de palavras agradáveis? Resposta: são como favo de mel, doce e curativas. Provérbios 16, 24, 19. Como os provérbios descrevem a importância de um amigo fiel? Resposta: como um irmão que nasce na adversidade. Provérbios 17, 17, 20. Segundo Provérbios, o que o coração alegre faz? Resposta: faz bem à saúde, enquanto o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22, 21. O que diz Provérbios sobre aquele que encontra uma esposa? Resposta: encontrou o bem e alcançou o favor do Senhor. Provérbios 18, 22, 22. Como os provérbios descrevem a língua dos sábios? Resposta: como fonte de vida. Provérbios 10, 11, 23. O que Provérbios ensina sobre controlar o temperamento?
Resposta: o homem controlado é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16. 32. 24. Como devemos planejar o futuro, segundo Provérbios? Resposta: com prudência, mas sabendo que o Senhor dirige nossos passos. Provérbios 16. 9. 25. Qual é o destino do preguiçoso, segundo Provérbios? Resposta: pobreza e necessidade. Provérbios 6. 10. 11. 26. O que Provérbios ensina sobre falar demais? Resposta: que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10. 19. 27. O que os provérbios dizem sobre o justo cair? Resposta: ele pode cair 7 vezes, mas se levantará. Provérbios 24. 16.